Sheik, há esperança? Sim, sim, não há dúvida que é esperança. Como o professor Luiz disse, a esperança da construção, dessa reconstrução. E tem um versículo do Alcorão que diz assim, capítulo 49 do Alcorão, sura, diz assim: ó humanos, na verdade Deus vos criou a partir de um homem e uma mulher, e vos fez de inúmeros povos e tribos diferentes, para que conheceis uns aos outros. Eu acho que quando o ser humano ele se sente disposto, não disposto, mas ele se põe em querer conhecer, querer escutar, querer se colocar no outro lado, né? Eu acho que falta muito ainda para as pessoas se colocar no outro lado, como o professor disse, está tendo movimentos, mas nós temos que se colocar no outro lado, se sentir, no lugar da mãe, ou do filho, ou do pai, seja no Brasil, ou nos conflitos na Síria. A nossa cultura aqui no Brasil, nem no mundo ocidental, mas eu diria que em grande parte do mundo, né, hoje essa cultura do consumo, essa cultura narcísica que valoriza, que a gente chama de indivíduo centrada, né, valoriza o indivíduo acima de qualquer coisa. No mundo ocidental isso é muito claro, né? A riqueza, o status, as celebridades, né, a espetacularização da vida particular de cada um, etc., vão se constituindo em valores, embora valores degradados, mas são valores de uma sociedade. É possível a gente se colocar no lugar do outro, numa cultura que só valoriza o eu? Sim, sim. É por isso que eu repito, a esperança. Sim, porque as pessoas consomem e são consumidas por isto. Não somente consomem, são consumidos por isto. E quando chega um ponto que o ser humano, até quando ele vai ficar curtindo a própria publicação dele? No Facebook, até quando? Então acho que o problema aí é a pessoa, ela saber que o que acontece com o outro poderia acontecer com ele. A dor que ele sente, o outro também pode sentir. Ou o choro daquela mãe poderia ser a minha mãe. Com assim uma visão que o muçulmano olha para as mulheres, às vezes a pessoa diz assim: os muçulmanos desprezam as mulheres, os muçulmanos não direitam os valores das mulheres, mas me lembra a expressão de um teólogo islâmico que diz assim, que o muçulmano olha para qualquer outra mulher, aquela mulher, ela é mãe de alguém, filha de alguém, esposa de alguém. Então, aquela pessoa, você é pai de alguém, é filho de alguém, é irmão de alguém, é marido de alguém. O professor também é um ser humano ali. E se a gente ver a pessoa como ser humano, daí tem esperança. Se não vir como ser humano, vir como oponente, ele ou é eu ou ele. Não é ou ele. Deus não disse isso, nem no Corão, nem na Bíblia, né? Os conflitos foram criados porque a gente elimina ele como ser humano, ele me elimina como ser humano, vai chegar aonde? A partícula não é é o E, né? Eu e ele, Eu, né? e. A pessoa pega um discurso, ele está no outro lado, no outra margem do rio, mas eu também estou. Então acho que essa autocrítica que se colocar do outro lado, independente da cor, da religião, da opção, é um ser humano, é criatura de Deus. E se Deus deve ser adorado, deve ser cultuado, respeitado, a criação dele também. Tudo, eu só queria complementar esse belíssimo convite ao reconhecimento da empatia. Isso que o Sheik deu foi uma aula sobre empatia.